boa tarde, internauta. Este é o programa Ortopedia e Saúde pela Just TV. O programa Ortopedia e Saúde é um programa interativo que fala da sua saúde, da saúde dos seus ossos, tirando suas dúvidas, falando sobre bem-estar. O programa Ortopedia e Saúde é uma produção do Instituto Ortopedia e Saúde. O Instituto Ortopedia e Saúde é uma entidade sem fins lucrativos que busca, pela informação, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ao meu lado aqui o Dr. Fábio Ravalha, médico e cirurgião especializado em ortopedia, que sempre nos acompanha, esclarecendo dúvidas e falando sempre sobre a sua saúde e a saúde dos seus ossos. Boa tarde, Dr. Fábio. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Just TV. Eu gostaria de falar que o programa Ortopedia e Saúde, nós fazemos esse programa há mais ou menos uns 10 anos. Ele sempre foi na rádio e começou agora aqui na Just TV, aqui na TV de internet. Sempre foi um programa interativo, você que comanda o programa, através de suas perguntas, através de suas sugestões. Geralmente nós preferimos a interação, sempre fazer uma interação. Se você tem alguma dúvida na área de ortopedia, na área de caminhadas, na área de atividade física, mande uma pergunta, nós vamos elucidá-la o melhor possível. E sempre estamos abertos. Qualquer coisa, se a gente não puder responder aqui no programa, a gente pode responder via internet diretamente para você, mas nós contamos com a participação de você. Sua participação é muito importante para nós. Participe no ar@ortopediaesaude.org.br. O senhor estava falando de caminhada, doutor Fábio. Temos uma pergunta de caminhada aqui que estão enviada aqui. Onde é que está a pergunta de caminhada? Está aqui. Vamos achar aqui a pergunta de caminhada aqui para. A pergunta de caminhada é o seguinte: é a internauta. A gente fala ouvinte porque a gente tem vício de tantos anos no rádio de falar ouvinte, mas é a internauta Kátia. Ela gostaria de saber se com 1 hora de caminhada emagrece. Ela está com 1,64 m de altura e está pesando 79 quilos. Parece que está um pouquinho acima do peso. Agora, 1 hora de caminhada por dia deve ser, né, doutor Fábio? 1 hora de caminhada por semana não adianta nada. Sim, na verdade, a caminhada era uma atividade física, uma atividade aeróbica de moderada intensidade. Então, se ela fizer uma caminhada de 1 hora por dia, uma caminhada numa atividade moderada, para ela saber se ela está consumindo energia, ela tem que fazer atividade física moderada. Para saber se ela está numa atividade moderada, uma das maneiras é através da tabela subjetiva de esforço. A tabela subjetiva de esforço é quando a pessoa está conversando. Se a pessoa está caminhando muito devagar, que não seria uma atividade moderada, então ela consegue conversar, ela conta toda a história para o colega, etc. Se a pessoa tiver com dificuldade de falar, só consegue falar, fica com falta de ar, consegue falar uma palavra, essa é atividade moderada. Se a pessoa está andando muito rápida, que não consegue nem falar uma frase, nem uma palavrinha, daí ela está muito rápida, então ela deve reduzir e fazer uma atividade mais moderada. A outra maneira é ver a pulsação sua e correr a toda para ver a pulsação máxima que você tem. E sempre trabalhar 80% dessa pulsação máxima. Uma das dicas da pulsação seria 220, o número 220, menos a idade da pessoa, que daria igual à pulsação máxima, a frequência cardíaca máxima. 20 anos, 220 menos 20 daria 200. Então a frequência cardíaca máxima da pessoa seria 200. 80% seria 160, 60% 120. Então ela tem que andar com o pulso dela, chegar o tempo todo mais ou menos 180 até 160, 120 batimentos do coração. Estaria seguro, mais do que isso pode forçar muito, a pessoa pode ter risco para o coração, principalmente pessoas da melhor idade, e nesse intervalo vai estar consumindo energia e levando a condicionamento físico. Se a pessoa não consegue, andando, a pessoa tem um condicionamento físico muito bom, não consegue atingir nessa pulsação, uma ladeirinha, sobe uma ladeira, ou então começa a encurtar o passo e fazer vários passos curtinhos, que a frequência vai aumentar e ela vai chegar nesse limiar de consumo de energia. 1 hora por dia, nessa intensidade, ela vai gastar mais ou menos 600 calorias por dia, 600, 700 calorias por dia, associado a uma dieta de baixa caloria, uma dieta hipocalórica, daí ela vai começar a perder peso.
E o ideal é fazer pelo menos 5 vezes por semana, se possível, todos os dias. Todos os dias. Outra maneira é contar o número de passos. Existe um trabalho, 10 mil passos por dia. Se a pessoa conseguir andar 10 mil passos por dia, que é mais ou menos 1 hora de caminhada, realmente associado a uma dieta, associada a essa frequência, não uma caminhada muito lenta, uma caminhada nessa intensidade, baseada na frequência cardíaca, ou nesse tipo, se ela está conversando bem, se ela não está conversando bem, que é o tipo subjetivo de esforço, ela vai estar consumindo energia e com isso aí vai levar um condicionamento físico e um emagrecimento. Seguramente esse tema da caminhada, das vantagens da caminhada, dos riscos da caminhada e como fazer uma caminhada saudável, nós vamos abordar esses temas futuramente, inclusive essa equação que o Dr. Fábio falou de esforço, nós vamos colocá-la num PowerPoint, vamos mostrar e vamos esmiuçar esse tema da caminhada, que é muito importante. O projeto Cidadania Caminhadas com Segurança, que é um projeto do Instituto Ortopedia e Saúde, são caminhadas monitoradas, caminhadas mensais monitoradas, todas elas realizadas no Parque Trianon, que é aquele parque em frente ao Museu de Arte de São Paulo, a última reserva de Mata Atlântica da cidade de São Paulo. Sempre no último domingo do mês, a gente realiza a partir das 10 horas da manhã uma caminhada monitorada. São feitas algumas palestras bem rápidas e é feita uma caminhada toda ela monitorada dentro do parque. E é um lugar muito bonito, é um lazer grande, há muitas amizades que foram feitas nesse projeto, que já tem mais ou menos uns 4 anos, mais de 4 anos não, doutor Fábio? Mais ou menos 5 anos. Mais ou menos 5 anos, mais ou menos 5 anos, já tem muita gente que fez amizade, já teve até namoro, casamento e descasamento lá na turma. e o pessoal, vem gente nova e tem aqueles que são os frequentes. Então, é muito interessante, é muito bacana, aqui é um espaço central. E mesmo a pessoa pode achar que é poluído, que não é gostoso, mas não, lá a mata é densa, a temperatura é mais amena, no inverno chega a fazer um pouco de frio e é muito agradável, não perca, sempre no último domingo do mês a gente faz as caminhadas do projeto Cidadania Caminhadas com Segurança. Para você ver saber mais sobre isso, você pode acessar o nosso site, que é o www.ortopediaesaude.org.br. É o www.ortopediaesaude.org.br. Você vê as datas das caminhadas, você vê, enfim, todo o projeto, participa, se você quiser mandar um e-mail para a gente, tirar alguma dúvida, pode mandar também pelo site. Mas o programa a gente recebe os e-mails pelo noar@ortopediaesaude.org.br. Interessante também, dar uma dica, é a pessoa caminhar, né? A pessoa antes de caminhar sempre fazer um alongamento, claro, fazer aquele aquecimento, depois no final da caminhada fazer o resfriamento. Então nessa 1 hora, os primeiros 5 minutinhos bem devagar, seria o aquecimento. Os últimos 5 minutinhos bem devagar, seria o resfriamento. Para o coração voltar à frequência cardíaca normal dela, a frequência cardíaca do repouso. E um alongamento antes, um alongamento depois é benéfico. Tem pessoas que falam que não precisa mais alongamento, precisa alongamento, mas no caso de caminhada é muito interessante o alongamento. No caso de musculação, muitas pessoas acham que o alongamento não é benéfico, então deve-se fazer o aquecimento e o alongamento através do exercício de musculação, mas no caso da caminhada é muito interessante fazer o alongamento, você vai prevenir problemas de lesões, você vai melhorar a sua qualidade de caminhada e cada vez o músculo vai estar mais alongado, você vai se sentir melhor a cada caminhada. E tem um detalhe também que é importante, que eu queria dizer, é o seguinte, a caminhada que a gente faz monitorada, que o Instituto Ortopedia e Saúde realiza, ela tem 2 turmas. Então, se você gosta de caminhar um pouco mais rápido, tem uma turma que caminha mais rápido. Se você está meio paradão, não está caminhando com aquela força toda, não vai se sentir mal, porque tem uma turma que caminha mais devagar, que fica mais contemplando a natureza, enfim, tem ambiente para todo mundo. Se você está com alguma dúvida, não, vou me sentir mal, eu não ando muito, estou meio parado, saia da inatividade, vá participar, porque tem um grupo para você e você vai ter muita orientação, muita informação, para depois você caminhar sozinho e sair da inatividade. Muito bem? Doutor Fábio, temos perguntas aqui de internautas, vamos mais perguntas de internautas aqui, falando sobre fratura, mais especificamente sobre fratura de tíbia. O João Carlos
que é nosso ouvinte, assistente internauta, não sei qual é o correto, ele pergunta o seguinte: ele sofreu uma fratura de tíbia e pergunta se o tratamento de fratura de tíbia é sempre cirúrgico. E falando de cirurgia, ele quer saber sobre anestesia, o tempo que ele vai demorar para voltar à vida normal e se ele pode ter alguma restrição pós-operatória depois, caso ele venha a operar desta fratura de tíbia. Se pensar em fratura de tíbia, o início, o ideal é saber que tipo de fratura que a pessoa teve. Se ela teve corte na pele ou não teve corte na pele, isso é, se ela foi exposta ou não foi exposta. Se ela foi exposta, a batida rompeu a pele ou se o osso cortou a pele. Então, a que corta a pele tem menos risco de infecção do que a que a batida rompeu a pele. E, no caso de fratura, se teve desvio, se quebrou o osso todo, quebraram os 2 ossos da perna e se houve um desvio importante. Se a pessoa tem uma fratura que não tem um desvio importante, daí o tratamento é conservador só através de gesso. Se a pessoa tem uma fratura com um desvio importante, quer dizer, saiu do lugar, está fora do lugar, está torta a perna, tem uma indicação cirúrgica. Antigamente tratavam-se todas as fraturas, praticamente todas as fraturas, sem tratamento cirúrgico. Era utilizada a redução, colocava-se no lugar o gesso, punha o gesso, porém a pessoa ficava muito tempo de gesso, às vezes 4, 6 meses, levava a rigidez do joelho, o joelho ficava duro, a rigidez do tornozelo, da articulação do tornozelo ficava duro. Então, hoje em dia, através do tratamento cirúrgico, tratamento só um cortinho, fazer uma pequena perfuraçãozinha, colocar uma haste, travar essa haste, bloquear o osso para não ter jogo, reduzir aquela fratura, a pessoa já começa a movimentar as articulações e começa a se reabilitar mais rapidamente. Nós temos Tem um slidezinho sobre a fratura. Esse aqui, na verdade, começou de trás para frente. Aqui mostra um paciente que teve uma fratura de tíbia, 15 dias de pós-operatório, mostra que ele já está com a perna mexendo o tornozelo para baixo, para cima, levantando a perna, dobrando o joelho com muita tranquilidade. Mostra o aspecto da ferida. Ainda tem os pontos, aqui não dá para ver, eu acho que na outra slide está mais ampliado, mostra os pontos. Mostra o ponto ainda na pele, mostrando que a fratura é bem recente. Essa foi uma fratura na perna, uma fratura oblíqua. Existe uma outra classificação que mostra se foi de alta energia ou baixa energia. Então, se houve uma lesão grande das partes moles, seria da carne ou não. Nesse caso, tem bastante hematoma, tinha um comprometimento importante das partes moles. Aí mostra uma fratura, esse osso grossinho aí é o osso que é chamado tíbia, que geralmente o jogador de futebol, quando bate canela, quando a canela quebra, existem clássicas filmagens, clássicas fotografias de alguns futebolistas que quebraram a perna, que a perna entortou quando bate uma perna na outra, e é uma fratura oblíqua, quer dizer, como ela é encurta, muito facilmente ela é instável. E foi colocada essa haste, esse pino, essa é uma haste especial, uma haste israelense, que ela colocada, foi desenvolvida em Israel, mas é uma haste produzida mundialmente, vendida mundialmente. Colocada essa haste fechada, depois através de um soro fisiológico é injetado nessa haste, ela se expande, trava a fratura e depois tem uma válvula que prende esse soro fisiológico e depois é colocado um parafusinho chamado de tampão acima do osso para que não extravase esse osso. Com isso aí a fratura foi reduzida e muito rapidamente a pessoa começa a pisar no chão. Quanto mais se pisa no chão, mais estímulo, existe um estímulo na fratura, a fratura começa a ser estimulada para a cicatrização, para formar a cicatrização e com isso a pessoa cicatriza rapidamente. Quando a pessoa era tratada só com gesso, a pessoa demorava muito. Se a pessoa era tratada só com gesso sem movimentar, demorava muito. Depois surgiu um venezuelano radicado nos Estados Unidos, o Sarmiento, que bolou um gesso especial, gesso apertado, que a pessoa começava a pisar rapidamente para cicatrizar rapidamente. E no Vietnã também bolaram técnicas de gesso também para tratar conservadoramente a pessoa pisar rapidamente, para começar a consolidar rapidamente, mas levava muita deformidade. Então, esse tratamento cirúrgico, nesses casos de fratura, tem resultados melhores, tem resultados com função da articulação melhor e cosmeticamente, quer dizer, fica o membro do mesmo tamanho que estava antes. Então, é um tratamento, nesse caso, um tratamento bem indicado. Doutor Fábio, a fratura de tíbia é sempre decorrente de um acidente ou de um choque
de um jogo de futebol ou pode acontecer sozinha, por exemplo? A fratura de tíbia ela pode ocorrer de várias formas, né? Ela pode ocorrer do trauma clássico, futebol, atropelamento, pode ocorrer, a pessoa começa a correr muito, começa a fazer um hiperesforço, o atleta começa a ter um hiperesforço, ou então a pessoa nunca fez nenhuma atividade física, de repente começou a frequentar uma academia, bicicleta, depois esteira, bicicleta, ele quer perder todo aquele peso, chegar a um condicionamento o mais rápido possível, começa aquela dorzinha na perna, e pode ser uma fratura de estresse, que é chamada fratura de estresse. Ela não quebra como essa daí, como mostrou essa aí. Ela geralmente é só visualizada na ressonância, então no exame de cintilografia, mas traz dor, tem que parar aquela atividade, às vezes botar um gesso e cicatriza. E a outra tipo de fratura, que é mais rara na tíbia, mais comum no fêmur, seria devido à osteoporose, ou devido a algum cisto, ou devido a algum tumor que pode levar à fratura. Mas a maior parte das fraturas é devido a trauma. Ou trauma ou a fratura de estresse. Devido a um tumor, devido a um cisto, devido à osteoporose, são raras. Muito bem, você está no programa Ortopedia e Saúde. Hoje estamos conversando com o Dr. Fábio Ravalha, médico e cirurgião especializado em ortopedia. Nós estamos respondendo a perguntas de internautas. Você pode participar do nosso programa, muito simples, noar@ortopediaesaude.org.br. O www.ortopediaesaude.org.br é o nosso site. Você pode acessar, conhecer mais do nosso trabalho, inclusive ver o calendário das nossas caminhadas monitoradas no Parque Trianon. Mas para participar aqui do programa é o noar@ortopediaesaude.org.br. Participe, a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo, o Dr. Fábio responde. Se não der tempo, a gente manda a resposta pela internet, ok? Doutor Fábio, vamos falar um pouco de hérnia de disco. Hérnia de disco é uma doença comum, muita gente tem, e tem vários internautas, o Carlos, o Marco, a Aninha, Gustavo, querem saber por que surge, por que acontece, o que provoca uma hérnia de disco e por que dói tanto uma hérnia de disco. O que acontece para doer tanto que todo mundo que tem hérnia de disco se queixa de dor direto. E também o tratamento. Quais seriam os tratamentos, na sua opinião, para a hérnia de disco? Na verdade, a coluna é dos problemas campeões de bilheteria. Quase todos nós já tivemos dores na coluna, quase todos nós já tivemos um dia com uma dorzinha de coluna. Estatística mostra que até os 50 anos de idade, 60% tiveram pelo menos 2 episódios de dor na coluna que duraram mais do que 3 dias durante sua vida. E nas pessoas por volta de 80 anos de idade, 100%, todas as pessoas geralmente tiveram uma crise, pelo menos 2 crises de coluna durante sua vida. Para entender melhor sobre a hérnia de disco, esse aqui é um esboço, é um modelo de uma coluna, um modelo sintético que imita o osso. Ele vai dar um close aqui para ver melhor, né? Então, dando um close, então aqui mostra aqui é o osso, né? Aqui é o disco, aqui é o osso, aqui é o disco. Aqui é o osso, aqui é o disco, aqui é o osso, aqui é o disco. Seria a vértebra lombar ou a coluna baixa. E se a gente virar de trás, virar de costas, aqui tem um osso saliente, que seria o que a gente chama de espinha, por isso que fala espinha da coluna. Aqui, se mostrar, tem pequenas articulações. Tem uma articulaçãozinha aqui, tem uma articulação de cada lado, formando como se fosse um triciclo, né? Esse triciclo, se pegar a articulação do lado do disco na frente, que consegue fazer um movimento que a gente faz para os lados da coluna, seria como se fosse um triciclo, e o disco é o amortecedor da frente. Esse disco é como se fosse uma bala, daquelas balas que quando a gente morde sai um gel dentro. Um airbagzinho oco com gel dentro. Então, se a pessoa fizer um esforço muito grande, carregar um peso, deixar a coluna formar tipo um U para frente para carregar um peso, forçando aquela coluna, ele pode se quebrar e aquele gelzinho pode vir para trás, né? Pode vir para trás, e se ele vier para trás, eu vou mostrar aqui, aqui estão os nervinhos, esse amarelinho aqui é o nervinho. Se ele vier para trás, ele pode comprimir esse nervo central ou pode comprimir a raiz do nervo, levando uma dor muito intensa, que é a hérnia de disco. Se a pessoa começar a forçar posições e aquele nervo está aqui, aquele disco está aqui pinçando, então a pessoa, vamos deixar o nervo aqui, se a pessoa começa a mexer, tá vendo?
começa a comprimir o disco e leva a uma dor muito intensa, que é uma dor que está comprimindo o nervo. Doutor Fábio, a postura é fundamental na coluna, então? O senhor está falando de postura. Postura é fundamental para a pessoa não ter problema de coluna? A hernia de disco, uma das causas mais frequentes seria as causas posturais, né? A pessoa, postura errada, carregar peso errado, movimentações viciosas no dia a dia, postura ao digitar, postura ao ler, televisão, monitor de computador do lado errado, aquilo somado durante 30 anos pode levar a problemas na coluna. E a postura é muito importante, a pessoa sempre disciplinar a sua postura e fazer atividades para corrigir a postura, atividades de RPG, fisioterapia, ginásticas posturais, natação, pilates, tem vários tipos de atividade para a melhoria da postura. Doutor Fábio, voltando aos nossos internautas, eles perguntam sobre o tratamento para a hérnia de disco, se o tratamento para a hérnia de disco é sempre cirúrgico ou se há um tratamento, vamos dizer assim, conservador para a hérnia de disco. Na verdade, a maior parte dos tratamentos, felizmente, a maior parte do tratamento é o tratamento conservador. O tratamento conservador. A cada 100 pessoas que têm problema na coluna, 2 ou 3 têm uma indicação cirúrgica. Cirúrgica praticamente dita aberta. Algumas a gente pode tratar só através de cirurgias de mínima invasão, através de agulhas que são colocadas para cauterizar aquele disco, um tipo de um laser especial que é por radiofrequência que cauteriza o disco, que diminui aquela dor. Agora, felizmente, a maior parte é tratada só com fisioterapia, acupuntura, imobilização, medicações, repouso. Não deve exceder 2 dias, mais do que 2 dias é sabido que leva a uma atrofia muscular muito grande e pode depois isso aí reverter em mais dor nas costas. Então, o ideal, mais do que 2 dias, a pessoa caminhar, trabalhos mostram que melhora a dor. Alguns casos de tem um disco que perdeu o líquido, que diminuiu a altura. Quando diminui a altura é como aquela massinha de criança, a gente diminui a altura, ele aumenta a largura que comprime o nervo atrás. Então, em alguns casos, só através de cirurgias, em alguns casos é indicado até cirurgias de trocar o disco, colocar prótese de disco. Pessoas jovens que tem uma hérnia inicial, um disco que está escuro, que perdeu o líquido, escuro é uma nomenclatura que a gente chama, ao olhar a ressonância, que ele tem uma cor diferente do outro, porque ele perdeu o líquido, perdeu a altura, perdeu aquela resistência, aquela consistência que ele tinha antes. Nesses casos, alguns casos têm uma indicação de prótese para continuar a atividade esportiva, para continuar a movimentação do corpo. Nós vamos mostrar um outro caso clínico, um outro caso clínico. Aí mostra o disco escuro, né? Se olhar o de cima, ele é claro, ele tem líquido, e o de baixo ele perdeu aquela resistência, perdeu aquela silhueta, e é como uma massinha que a gente empurra, ele vai para fora, ele formou uma bolha ali, uma zona de alta imagem, né? Que ele formou uma bolha, a pessoa tinha muita dor, não melhorava com nada, já tinha feito vários tipos de tratamento, fisioterapia, acupuntura, vários tipos de imobilizações com colete, com cintas gessadas, vários tipos de tratamento, vários anos de dor, daí nós optamos fazer um tratamento através da troca desse disco, através de uma prótese de disco. Podemos mostrar o outro slide. No outro slide. Eu acho que não ficou em outro arquivo, mas daí nós fizemos uma prótese de disco, nós trocamos o disco por um disco artificial. Então, e esse disco artificial, isso tem uma duração grande ou depois tem que ser trocado? Ali mostra assim, a prótese de disco de 2 níveis que foram trocados. Como a movimentação não é muito grande, esse disco tem uma durabilidade grande, e se houver alguma falência, daí teria que ser feita a revisão, ou então fixar a parte de trás, né? Fixar por trás, pela coluna por trás, colocar alguns parafusos, fazer uma artrodese, que é chamada, fixar essa parte, esse segmento da coluna para tratar esse tipo de problema. Doutor Fábio, na mesma linha temos uma pergunta da senhora Amélia de Goiânia, da internauta Amélia de Goiânia. Ela pergunta o seguinte: ela tem uma indicação para fazer uma colocação de prótese na coluna e ela quer saber mais sobre a anestesia, sobre a cirurgia, prazo e recuperação, e se pode ficar com alguma sequela, com alguma restrição depois da cirurgia, por conta da colocação de uma prótese. Obviamente é muito difícil fazer uma consulta, um tratamento aqui pela internet, principalmente aqui ao vivo, aqui na televisão,
da internet, na verdade, a cirurgia de coluna é sempre feita com anestesia geral. Tem pessoas que fazem um bloqueio junto, ou quando acaba a cirurgia é feito um bloqueio para tirar uma dor pós-operatória. A cirurgia, ela, dependendo do tipo de cirurgia, tem pessoas que têm uma patologia, uma doença maior na coluna, que requer uma cirurgia de maior porte, outras pessoas com menor porte. A cirurgia de mínima invasão, aquela laser, só de cauterizar, a pessoa faz com anestesia local, faz aquela cauterização, 2 horas depois vai para casa, tem um repouso um dia, no dia seguinte vida normal. Se a pessoa tirou o disco, totalmente tirou o disco de uma maneira cirúrgica, a pessoa deve tomar cuidado durante 6 semanas para movimentação, inclinar, carregar peso, etc., porque pode desencadear uma nova dor. E a pessoa está, depois de 2, 3 dias, já está andando, caminhando, já pode fazer grande parte da sua vida, desde que não seja correr, atividade física, que só depois de 6 semanas ou 3 meses. No caso de fazer uma artrodese, de fixar aquela coluna, de deixar dura aquele segmento, em alguns casos de artrose, que é chamada estenose, o canal da coluna está apertado, comprimido aquele nervo, a pessoa também começa a caminhar 2, 3 dias depois, já pode andar, movimentar, só não pode correr, mas demora 6 meses até aquele osso cicatrizar, ou até 1 ano, para a pessoa voltar a fazer uma atividade física, fazer esporte. No caso do disco, espera-se haver a osteointegração, assim como eu mostrei na prótese, existe uma osteointegração entre aquela parte porosa da prótese e o osso. Então tem que se esperar mais ou menos uns 3 meses para voltar a fazer atividade física. Porém, a pessoa volta a caminhar no dia seguinte, 2 dias depois, pode fazer quase todas as atividades do dia a dia, menos correr, menos fazer atividade esportiva, esperando mais ou menos uns 3 meses para voltar à atividade esportiva. Muito bem, doutor Fábio. Você está no programa Ortopedia e Saúde. Aqui nós estamos conversando com o doutor Fábio Ravalha, médico e cirurgião especializado em ortopedia, respondendo a perguntas de internautas. Você pode fazer sua pergunta pelo noar@ortopediaesaude.org.br. Doutor Fábio, temos uma pergunta aqui do ouvinte de Minas Gerais, o senhor Alfeu. Ele diz o seguinte: se é perigoso usar aliança? Essa pergunta aqui é uma pergunta que achei muito interessante, porque eu já vi um acidente com aliança em Minas Gerais. A aliança realmente pode ser um perigo. A aliança, que a gente acha que é uma coisa, é um sinal de afeto, à pessoa, uma ligação, ela pode sim realmente ser um perigo. Na verdade, geralmente os homens usam porque senão a mulher mata eles. Então, mas vamos mostrar Mas dizem que a aliança diz que homem sem aliança não faz sucesso. Diz que homem com aliança faz mais sucesso. Isso é a visão machista da coisa. Isso é o que falam. Não vou dizer que eu concordo com isso. Não só aliança, mas anéis. Cada vez os homens usam mais anéis, as mulheres sempre usaram anéis. O anel é perigoso. Tem cenas, tragédias, um goleiro que ficou o dedo travado na rede do gol. E quase perdeu parte do dedo. Acidentes também de prender em roupas, de prender em acidentes de automóvel. E aqui nós vamos mostrar um caso, um acidente doméstico também. Esse caso, esse senhor, ele prendeu o dedo num copo. Ele estava lavando o copo, acho que num domingão, ele estava fazendo a atividade dele, doméstica de casa. Estava dando uma ajuda para a patroa fazendo a média em casa. Daí ele acabou se machucando o copo, parece que travou, prendeu, puxou e cortou o dedo. Na verdade, ele é jovem, ele tem mais ou menos 28, 30 anos, e teve esse corte no dedo aí, que foi suturado, foi dado ponto, e ainda estava inchado, ainda estava com hematoma, que foi causado pela aliança, no dedo da aliança, tá vendo? Então, o ideal é quando a pessoa vai fazer alguma atividade esportiva, alguma atividade que possa inchar a mão, alguma atividade que a pessoa possa prender numa rede, um esporte, jogar basquete, jogar vôlei, que pode prender na rede, o certo é tirar os anéis, retirar todos os anéis, por mais que a patroa não goste, por mais que o marido não goste, tirar todos os anéis e fazer a coisa de maneira segura. As mulheres não gostam. Eu tenho um amigo que uma vez perdeu o anel mergulhando, e ele ficou mergulhando esportivamente. Depois ele ficou umas 2 horas mergulhando desesperadamente para ver se achava a aliança. E eu tentei. Foi o dia que eu aprendi a mergulhar, porque eu mergulhei tanto aquele dia. Foi um estímulo para mergulhar. Condicionamento físico, né? Foi um estímulo para o condicionamento físico, mas a aliança repousa até hoje no fundo das areias de uma praia em São Sebastião. Não conseguimos nada.
Doutor Fábio, nosso tempo está mais ou menos no finalzinho. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença e relembrar a todos, o Projeto Ortopedia e Saúde, nossas caminhadas monitoradas no Parque Trianon, participe, acesse o nosso site www.ortopediaesaude.org.br, acesse, veja o nosso calendário das caminhadas por ano de 2009 e também para 2010, 2009, já estamos no final. As caminhadas programadas para o ano de 2010, participe. Se você anda muito rápido, não tem problema, tem uma turminha que anda rápida. Se você anda mais lento, não tem problema, tem uma turminha que anda mais lenta. Participe, saia da imobilidade. Parque Trianon, no centro de São Paulo, muito agradável. Última reserva de Mata Atlântica dentro da cidade de São Paulo, muito prazeroso, sempre no último domingo do mês, a partir das 10 horas da manhã. Doutor Fábio, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença e principalmente pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a equipe, o Fernando, o Omar, contamos com vocês para participar do projeto Cidadania Caminhadas com Segurança, a sua participação é muito importante e contamos com a sua presença. Boa tarde a todos, bom fim de semana e até o nosso próximo programa, sextas-feiras, às 15 horas. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia e pelo seu prestígio ao internauta que nos acompanhou em mais este programa. Um abraço e até a próxima sexta-feira.